A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa, noite abençoada pelo nosso Senhor, para podermos meditar na Sua santa palavra e termos um final de dia, um início de noite maravilhoso com a presença de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Para quem está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as noites, pela misericórdia de Deus, para trazer uma porção da palavra do Senhor ao seu coração. E também todas as manhãs com o devocional da manhã. Aleluias, glórias a Deus. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e o seu comentário para que o nosso canal possa crescer e que Deus lhe abençoe. Meus irmãos, hoje eu convido você a meditar comigo em 1 João, capítulo 1, versículos 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Senhor Deus e Pai, nessa hora maravilhosa eu lhe peço perdão pelos meus pecados e lhe peço que me dê sabedoria do alto, unção do alto, para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E é com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. Hoje falando sobre um tema muito importante, irmãos, para a nossa salvação. Um tema muito importante que muitas vezes é esquecido. Às vezes nós, como seres humanos que somos, ficamos sempre em busca das bênçãos do Senhor, sempre em busca do socorro de Deus, sobre a nossa vida, sobre os nossos problemas, mas nos esquecendo de que somos pecadores, que todos os dias, em todos os momentos a gente peca, seja no pensamento, seja numa atitude, e que precisamos pedir perdão a Deus por esses pecados. Então, a palavra de Deus para nós nessa noite é uma palavra de advertência e também uma palavra, irmãos, de conforto, de consolo, porque muitos pecam e acham que suas vidas já não têm mais jeito por conta de determinado pecado. Mas aqui o apóstolo João traz essa primeira carta, onde ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas aí a esperança de Deus para a nossa vida é essa aqui, olha. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluias! Então, se nós pedirmos ao Senhor, em primeiro lugar, se nós reconhecermos, que temos pecado, e aí, irmãos, pedirmos ao Senhor perdão por esses pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, no momento em que você pede perdão ao Senhor, você não precisa ficar, irmãos, remoendo, aquele erro seu, se martirizando. Não, a palavra de Deus diz que o Senhor lança no mar, do esquecimento aquilo que você fez. Então, meus irmãos, que em primeiro lugar, cada um de nós, nesse início de noite, nós possamos fazer uma reflexão do nosso dia e ali a gente reconhecer, que somos pecadores, que pecamos, e porque ao contrário, a gente vai estar se enganando, conforme está escrito aqui na palavra. Se a gente acha, não, passei o dia todo e não pequei. Irmãos, a pessoa que fala isso, está se enganando, porque infelizmente a gente peca sim, irmãos, Às vezes a gente, sem querer, a gente
né, tem um pensamento sobre alguém, a gente fala mal de alguém, a gente fala da outra pessoa, né? Então, quer dizer, a gente vai estar pecando. Então, que no final do dia, né, que agora, nesse início de noite, nós possamos pedir ao Senhor perdão, né, por tudo aquilo que a gente pecou contra Ele, né, durante esse dia, né, e que a gente faça isso sempre, não só hoje, irmãos, mas em todo tempo, né, nós estejamos reconhecendo os nossos pecados e pedindo perdão ao Senhor e procurando, né, não reincidir nesse erro, né? A gente pede perdão, mas que a gente não fique ali, olha, cometendo o mesmo erro, sabendo que Deus vai nos perdoar. Nós precisamos pedir perdão de uma forma sincera, né, com o nosso coração, né, disposto verdadeiramente a estar arrependido, né? E aí a gente recebe o perdão do Senhor, aleluias, né? E podemos então descansar em Deus. Aqui diz também: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós, né? Então, olha, se a gente caminhar um pouquinho aqui, no capítulo 2 fala também sobre algo de muita importância, né? Justamente para a gente ter esse cuidado, né, do perdão, de pedir o perdão do Senhor. Aqui diz, ó, nisso sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos, né? Então, quer dizer, quando a gente guarda os mandamentos do Senhor, a gente vai se lembrar, né, dos nossos pecados. A gente vai se lembrar que a gente peca sim e que a gente necessita estar sempre se arrependendo e pedindo perdão ao Senhor e não reincidindo, né, naquele erro. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor nos ajude a cada momento, a cada dia, né, a estarmos sendo pessoas cada vez melhores para Ele, nos aperfeiçoando, né, na presença dEle, buscando conhecer a palavra dEle, para nós fugirmos, né, do pecado, fugirmos da aparência do mal. Então, olha, a palavra de Deus para nós nessa noite é essa, né, que a gente confesse os nossos pecados ao Senhor, né, que a gente se arrependa deles e peça perdão a Ele, e que você receba o perdão do Senhor. Não fique aí se martirizando. Se você se arrependeu, se você pediu perdão a Deus, creia que Ele te perdoou, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Receba essa palavra da parte de Deus, meu irmão e minha irmã. E nessa hora eu convido você a fazer a oração da fé juntamente comigo, onde a gente coloca a nossa fé em ação para recebermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Pai querido, palavra esta que é luz para o nosso caminho, Pai, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Muito obrigada, Senhor, pela palavra do Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser perdoados. Aleluias, para que nós tivéssemos o perdão do Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Entregamos essa noite em tuas mãos, pedindo a sua bênção sobre nós, sobre os nossos familiares, pedindo os seus livramentos, Pai, pedindo, meu Deus, renovo físico, renovo espiritual para a nossa vida, para a nossa família, Pai. Senhor, visita todo aquele que se encontra nessa hora enfermo, que necessita de uma cura, que necessita do milagre do Senhor. Pai, que o Senhor opere maravilhas nessa noite, Pai. Ó Deus, onde tiver um coração, meu Pai, ó Deus, um coração com fé, que o Senhor possa operar, meu Deus, nessas vidas, Pai, trazendo aquilo que necessitam, seja uma porta de emprego aberta, Pai, seja um livramento, seja, meu Pai, ó Deus, a cura, Pai, de um familiar, ou a cura dessa pessoa, Senhor, meu Deus, a libertação de um familiar, Senhor, a salvação, meu Pai, para aqueles que se encontram perdidos nesse mundo.
Pai, entrego em tuas mãos cada um dos ouvintes, Pai, entrego cada um, meu Pai, membro desse canal, Senhor, cada inscrito desse canal, que o Senhor abençoe poderosamente, meu Pai, faça com que esse canal cresça para a glória do teu santo nome, que o Senhor continue me dando saúde e forças para perseverar, meu Pai, nessa obra. Pai, abençoa também aqueles que se encontram nos hospitais, Pai, que se encontram nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, nas ruas, nas clínicas de recuperação. Meu Deus, que o Senhor possa operar maravilhas, Senhor, nessas vidas, para a glória do teu santo nome. Muito obrigada por tudo, Senhor. Entregamos essa noite em tuas mãos, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.